Gente, muito boa tarde. Espero que minha voz desse restinho de gripe chegue até o final da apresentação, que está ficando cada vez mais ruim ao longo. Então, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, primeiro, como está publicado nos anais, vocês vão ver que ele é um trabalho essencialmente teórico. Não há nos anais a parte empírica que eu vou apresentar. Em segundo lugar, ele não foi publicado ainda em português, está publicado somente em inglês, tanto a parte teórica como a parte empírica que eu vou apresentar. Partimos dessa dicotomia. Vamos aos fatos versus vamos aos desejos. Queria incluir essas duas coisas como referência do que a gente vai discutir. E essas duas perguntas. Quão boa é uma teoria e quão verdadeiros são desejos? A gente deve ter muito cuidado com as palavras. E por isso é que eu digo que as duas perguntas são sem sentido. Fazem sentido porque elas misturam chaves diversas. Nós, no item 2, vamos conversar um pouquinho sobre o verdadeiro, aquilo que está relativo à ciência, e o bom, aquilo que está relativo à ética, os valores de devia. Os dois primeiros termos do texto, lembram? Essa transparência vocês viram de cedo e diz respeito a esses dois âmbitos. Acima, a descrição do fenômeno, a descrição da realidade pela ciência, via categorias analíticas que constituem um método de um determinado marco teórico, e abaixo a questão da avaliação. Em cima nós temos descrição, abaixo nós temos avaliação. Em cima nós temos a descrição pela ciência, é a maneira de captar a estrutura da realidade, e embaixo nós temos os valores orientados ou definidos por uma certa ética abraçada mediante códigos que podem ser universais, grupais ou individuais. Individuais, sim, porque até minhas preferências individuais se fazem parte, se fazem presentes no projeto que eu realizo. Então, de muito para citar o querido mestre Evaldo Couto, esses códigos que desembocam, portanto, em valores e que servem para avaliação de certa situação arquitetônica. Portanto, nós vimos âmbitos que se distinguem, e então a gente vai ver os precedentes e o projeto de uma superquadra. É muito interessante vocês lidarem eventualmente com uma camisa de força, como eu lidei quando para uma superquadra de Brasília. Vocês podem imaginar o rigor e as limitações impostas pela normativa referida a uma superquadra. E o desafio era, mesmo dentro de uma normativa tão restrita, tão rigorosa dessa camisa, seria possível inventar coisa? Seria possível inovar na configuração da quadra? Que tinha que ter pilotis, que tinha que ter 20% de ocupação do solo somente, que tinha que ter 6 pavimentos, que tinha que ter, além da habitação, a escola classe, a escola primária e a administração da quadra. Enfim, um chamado programa de atividades extremamente pré-definido. E não só isso, dados configuracionais também muito pré-definidos. Também essa transparência vocês viram amanhã, e eu procuro ilustrar o conceito brilhante de Bill Hiller sobre o processo de projeto, o projeto como processo de convenção de teste. A localização num certo momento de projeto, dentro deste círculo, é uma localização convencional. Em outras palavras, quando eu dou o primeiro traço, eu não estou, minha cabeça não é uma tábula rasa. Né? Quando eu dou o primeiro traço, eu estou trabalhando com precedentes, okay? Que são as causas ambientais, econômicas, políticas, ideológicas, e ideológicas aqui, lato sensu, inclusive, de teorias, que basam o meu traço. Então, em função desses precedentes, eu lanço um projeto. Bom, ainda em estado virtual, eu posso avaliar esse projeto mediante a aplicação de categorias de análise em função do desempenho desse projeto por várias dimensões, vários aspectos, se vocês quiserem. E a gente viu hoje de manhã, muito rapidamente, que eu venho trabalhando desde algum tempo
com 8 aspectos de desempenho da arquitetura. E os 4 primeiros dizem respeito a aspectos práticos e os 4 últimos aspectos expressivos. Mas eu já estou me demorando demais. Vamos ao estudo de caso para eu quero passar para vocês ficar um pouco mais claro. Aqui vocês têm como são singelos, de certa forma, e pouco numerosos os princípios, embora muito rígidos, mas são pouco numerosos os princípios que Lúcio Costa define para as suas superquadras, que é o elemento do espaço residencial de Brasília. O cinturão verde, carros no centro, uma só entrada, PIS, gabarito máximo, escolas no fundo da quadra, na suposição de que elas iam ser usadas localmente, verdade, e sem calçamento de qualquer espécie, nem meios fios, o que não foi feito em nenhum dos casos. Então, eu parto da análise dos precedentes, utilizando para essa análise uma superquadra clássica, na verdade, é o que muitos nós consideramos a melhor superquadra de Brasília, a mais bem configurada, a mais bem acabada, que é a Superquadra Sul 308. E parto da análise crítica dessa superquadra para projetar a 109 Norte, que eu vou mostrar para vocês onde ela se localiza. Aqui algumas imagens, os jardins são de Burle Marx, inclusive, vocês terem uma ideia da qualidade desses espaços, desses jardins, das edificações, o exemplo da escola classe, enfim. São todas imagens desses espaços para você sentir a qualidade desta superquadra. A localização da 109 Norte é aqui, ela era uma quadra de propriedade da Universidade de Brasília, e por isso que ela foi fundada pela UNB projeto. Este é o estado atual de implantação. Aqui vocês têm o eixo rodoviário em cima, né, o eixinho, comércio local. Aqui um futuro clube, esboçado, está predeterminado pelo polo, mas que ainda não tem previsão de construir. E aqui os primeiros prédios já edificados. Aqui temos o esquema geral e um primeiro ponto que eu quero levantar, que é a dicotomia radical entre espaço para veículo e espaço para pedestre. Esse é para veículo, esse é para pedestre. Então, as quadras de Brasília são muito dicotomizadas entre espaços áridos, extremamente desagradáveis, minerais, onde param os carros e transitam os carros nos estacionamentos, e os espaços que geralmente ficam segregados no miolo da quadra, que tem essas características. A gente quer eliminar isso na superquadra na 109, e eu dou como exemplo esse espaço, que já foi um esboço desse tipo, dessa característica, dessa configuração, que é um conjunto de habitações de apartamentos no campus do Darcy Ribeiro, da Asa Norte, onde a gente tem, em vez de 20 metros de largura entre as fachadas, a gente tem 30. Com isso, a gente pode incluir 2 faixas verdes livres, embaixo das quais ficam os carros parados. Aqui vocês têm uma primeira vista já de um trechinho da 109 do meu projeto, onde se esboça já o que a gente vai ter como paisagem, né? Embora do lado direito também pudesse haver arborização, que há espaço para isso. Okay? Segundo aspecto, as famosas empenas cegas, uma das doenças mais desagradáveis do urbanismo moderno que proliferam nos espaços clássicos das superquadras iniciais do plano piloto. Aqui a gente não tem isso, primeiro porque os apartamentos agora se configuram abertos por 2 lados, então eles se ventilam e se iluminam para todas as direções. Mas segundo, também porque a gente minimizou a definição de espaços pelas empenas cegas, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Terceiro aspecto, peguem a 308 Sul e, quando vocês passearem eventualmente lá, vocês vão ver que as unidades morfológicas são muito parecidas em termos de tamanho e de forma. Aqui a gente faz exatamente o contrário. Nós inserimos, cremos, mais informação na medida em que a gente tem 2 grandes unidades morfológicas que varrem a superquadra inteira de norte a sul e de leste a oeste, dando fartamente o interior da superquadra ao exterior, inclusive com magnetos importantes, como o comércio local e o ponto de ônibus, cuja relação, em muitos casos, é completamente bloqueada por um edifício que fica no meio do caminho. E outros espaços secundários, e a gente vai para os espaços secundários e para espaços terciários, até o esboço, inclusive, pela localização das edificações. No nosso caso, além dessa diferenciação, a gente
faz um exercício também de diferenciar o sentido da direção. Você tem a direção que é norte e sul, mas você tem o sentido norte e o sentido sul. A distância entre os blocos varia de forma que você tenha duas percepções diferentes. Essa é uma simulação desse espaço central, essa grande alameda que cria. E aqui vocês têm o que eu chamei brincando, os dois grandes eixos de cargos máximos e decumandos máximos. Desculpa, a legenda está errada. Aqui vocês têm... perdão, é o cargos máximos, os decumandos é o outro no sentido do leste-oeste. Então, reparem como essas isovistas de um ponto extremo são muito diferentes entre si, né? Porque, em função exatamente do que eu falei, da localização das edificações. E o encontro desses dois eixos provoca uma verdadeira explosão espacial, na medida que tem uma extremamente generosa no centro da quadra. As microunidades morfológicas. Reparem a proliferação de empenas cegas definindo microunidades de espaço. O que eu tenho no 109 Norte? Elas quase desaparecem. Por um macete de você não ter nunca uma unidade convexa de espaço definida por uma empena. O tamanho das isovistas também distingue. No caso da esquerda é a superquadra clássica 308, no caso da direita é a 109. Repare como eu tenho uma proliferação na esquerda, uma proliferação de pontos na superquadra, onde você tem isovistas de mesma importância em termos de área. No caso do meu projeto, eu não tenho. Eu tenho um forte espaço central, onde os tamanhos das isovistas são maximizadas. Aqui vocês têm uma coisa também que eu achei extremamente interessante quando eu vi. No caso da superquadra 308, a superquadra precedente, eu não tenho uma única linha axial, esse é o mapa, como a gente está entre convertidos, vocês sabem o que é um mapa do número mínimo de linhas axiais, né? Eu não tenho uma única linha que atravesse a quadra, fora a fora. No caso do meu projeto, eu tenho dois grandes feixes de linhas que atravessam a quadra, tanto no sentido sul como no sentido leste-oeste. O sistema viário é o sistema viário em árvore clássico na superquadra existente, onde você tem pequenos segmentos que vão mudando de direção ao segmento, e um sistema em árvore que implica um custo, um dano econômico grande, porque você tem os veículos de serviço obrigados a passar necessariamente duas vezes. Eu tenho um sistema em anéis no meu projeto, e demorou até que eu convencei o governo que isso era interessante e factível, que isso não danificava o patrimônio. A distribuição dos elementos, dos equipamentos da quadra, olha que loucura a dispersão dos elementos na 108.9, o que implica uma falta de sinergia entre os equipamentos entre si. A gente sabe que cada uma dessas coisas, playground, as escolas, a banquinha de revista, o ponto de táxi, eles têm efeitos diferentes no espaço que se somam se eles são perceptíveis simultaneamente ou se estão próximos uns dos outros nessa espécie de colar de atividades que eu chamo de eixo de urbanidade da quadra, que liga o ponto de ônibus à entrada da quadra. E aqui vocês têm uma simulação a voo de pássaro disso aí. Não vou ler, vocês ficam com a apresentação. Aqui vocês têm, para contraste, os precedentes anteriores, da superquadra anterior e o projeto da 109. São dois movimentos. Tanto o movimento da descrição que eu tive que fazer sistematicamente, o mais rigorosamente possível, o quadro da 308 da superquadra existente, e o movimento. Finalmente, o epílogo, que é o terceiro termo do título. A esplanada dos ministérios em Brasília. Se você passa a esplanada pelo filtro das 8 dimensões de desempenho, ela se apresenta um espaço extremamente contraditório quanto ao desempenho entre dimensões. No entanto, não importa quão fanaticamente urbanita você seja, é o meu caso, e condene a formalidade do lugar, eu condeno. Entretanto, a esplanada dos ministérios o emocionará. Por quê? Que é belo, é eterno. Verso do grande poeta romano